Hoje, gente, estamos aqui para mais um vídeo. Este é mais um vídeo com o tema Despertar, o Despertar de número 17. Esses vídeos de Despertar, eu venho aqui compartilhar o meu processo com vocês, atualizado, né? O que eu estou, assim, percebendo no momento. Então, eu vou continuar trabalhando o tema anteriores, né? Dando sequência. E eu estava querendo achar uma palavra para o que vem depois da consciência, né, que eu venho tentando entender o funcionamento dos corpos. Então a gente vai ter o físico, emocional, mental, a consciência, e depois a gente pode nomear como o próximo, né? Uh, esse dia mesmo eu estava pesquisando, vem ali a palavra supraconsciência, né? Então algo assim que eu já conhecia, mas para os vídeos anteriores tinha sumido. Então eu vou usar supraconsciência, né, para denominar um corpo que viria após. Como eu falo nos vídeos anteriores, a gente tem a mania de antropomorfizar, né, a divindade, né, as coisas, ou seja, colocar uma característica humana. Então, se você tem aí um corpo físico, você vai imaginar o seu corpo emocional como com essa forminha física, com essas faculdades físicas, e o mental e os consequentes, né, da mesma maneira. E não funciona assim. A gente já tem que ter, digamos assim, a humildade de admitir o não saber, né? Então tem coisas que não há como nós nos compreendermos através da mente, né? Do nosso mental comum, né? Então há outras formas de percepções que vêm isso, porque a mente ela é só um guia, né? Ela te dá um norte, é só um programa que taxa as coisas para você. Ela te mostra, descreve, né? E isso é digamos assim, um dos primeiros passos para você perceber algo, né? Que é com a mente. Mas nós percebemos com a totalidade do que somos, né? Nós somos o que? Somos o todo, né? Então assim, nós somos todos esses corpos. Então eu não estou interagindo aqui apenas da forma física. Quando eu vejo algo, um objeto, uma pessoa, eu não vejo ela apenas fisicamente. Eu vejo ela com o meu corpo mental, né? Vejo ela dessa forma física. Vejo ela emocionalmente, vejo ela mentalmente, vejo consciencialmente e supraconsciencialmente, né? Ou seja, como seres quânticos que nós somos, nós estamos interagindo em todas as dimensões existentes, né? O fato é que, pela minha presença de ser estar mais focada, por exemplo, no personagem Márcio, então ele mais preso à forma física, então eu vou ter uma percepção como se a vida, a existência fosse mais material, né? Eu vejo o outro desde o ponto de vista de uma pessoa, de um indivíduo. Então assim nós enxergamos a realidade, que já devemos entender que é uma forma limitada de perceber, né? E naturalmente, assim como você cresce, assim como que um dia você é um bebê, hoje você é um adulto, aí eu pergunto, que esforço você fez para ser um adulto hoje? Nenhum. Aconteceu naturalmente. Ou seja, o todo é o todo acontecendo que leva você até o ponto que você está hoje. Então, dessa mesma forma, nós passaremos de percepção de um indivíduo para, digamos, a percepção da totalidade, né? Ou seja, naturalmente, as pessoas às vezes elas têm o sentimento de perda, que pode perder alguma coisa nesse processo. Eu vou deixar de ser quem eu sou aqui, um indivíduozinho, né, tal. Eu diria assim, que você, quando era pequeno, era aquele bebê fofinho, aquela criancinha tal, e você acha que você perdeu isso? Você considera uma perda? Em um momento você era um ser inconsciente que necessitava N cuidados, né? Hoje é um adulto, digamos, mais consciente, né? Alguns nem tantos. E um processo natural que o levou até isso, né? E não é uma perda, né? Nós só temos ganhos. E nós somos tudo o que somos toda a nossa totalidade, né? A percepção que eu tenho, digamos, quando eu era criança é a mesma de hoje,
né? Só que hoje eu sei, digamos, mais coisas, né? Você é um ser que está presente na matéria, seja o corpo adulto, ou um corpo infantil, ou um corpo de um bebê, né? Esse corpo ele só vai desenvolvendo faculdades para, digamos, te assessoriar melhor, para te ancorar melhor, né? Para que você tenha o domínio desse corpo. E faz parte manter esse corpo, então é saudável, né? Em condições de exercer isso, e não só fisicamente, emocionalmente, mentalmente, né? Então há N coisas que se pode fazer para manter, né, esse corpo saudável. Como nós que gostamos assim de conhecer, somos curiosos, então você vai usar mais o seu mental. Então é bom ter esse mental exercitado, né? Então vamos supor, assim como uma pessoa fisicamente, ela faz exercício, então ela fica mais forte, né? Vai conseguir correr mais, cansa menos, né? E uma pessoa que se exercita, falando assim, superiormente, ela é muito superior a uma pessoa que não faz exercício, né? Uma pessoa que, por exemplo, ela fica aí obesa. Então uma pessoa que faz exercício, ela vai conseguir correr aí vários quilômetros, enquanto uma obesa ela dá alguns passinhos e não consegue. Então, nesse nível, quem se exercitou superiormente é infinitamente maior, né? O que a pessoa tem capacidade de fazer, né? Sem ter um ataque, sem que seu corpo físico entre em colapso, né? Com os corpos emocionais equilibrados e mental também, é infinitamente maior esse leque, essa dimensão que essa pessoa vai ter, né? Então, assim como existem exercícios para o corpo físico, também para o mental, né? Eu observei no canal, tem muitas pessoas que gostam de jogar videogames, né? Quem está muito na mente gosta disso, né? Porque exercita a mente. A pessoa está ali, né? Existem respostas rápidas. Tem alguns joguinhos que exercitam a mente, né? Também, por exemplo, no meu caso, né? Eu gosto de fazer essas coisas. Então, eu vi que, por exemplo, quando eu estava lendo lá o livro de Saint-Germain, o Conde de Saint-Germain, né? Falava que ele escrevia com as duas mãos. Por que não, né? Então sempre quando eu posso, eu sou destro, eu escrevo com a mão esquerda também, né? E fica bem, né? Eu vou colocar um papel aí escrito aí para vocês verem um pouquinho. Não com a mesma agilidade, né? Às vezes com a esquerda fica até mais bonito, porque a gente toma um pouquinho mais de cuidado. E se você tem alguma atividade que te faz escrever diariamente, não precisa ter aquela agilidade toda, pratica. Vale a pena, porque se você está exercitando algo que está indo além do comum, né, para ir bem direto, né? Atividades de coordenação motora, por exemplo, a mente ela segue um padrão, né? Que poderia se dizer quase uma programação. Então, ela te dá uma visão de mundo. Ela te dá uma cor, por exemplo, meu olho enxerga tais cores, então ele vai me dar só aquilo. Talvez haja cores diferentes que meu olho não está tendo a capacidade de percepção daquilo, né? Então na minha mente, no meu ser, eu tenho que ter a consciência de que há algo mais. Há algo mais que meu corpo não pode fazer. Essa é a condição para que esse eu possa se sobrepor ao eu comum, ou à forma física, né, e trazer essa condição, né? Aqui, por exemplo, né, só para dar um exemplo de como a nossa mente ela para em alguns pontos. Então aqui, que é apenas uma imagem, deixa eu colocar aqui, deixa eu tirar um pouquinho. Então a nossa mente, ela vai necessariamente te mostrar uma escada, né? Ou como se fosse um relevo aqui na parede, né? Então você vai estar vendo uma coisa ou outra, porque sua mente já é programada para isso, né? Você não consegue ver outra coisa. Então um dos exercícios é você olhar e tentar ver apenas o desenho, né? Que é como se fosse tipo algo sanfonado aqui, né? Não tem escada, não tem relevo na parede, né?
Agora, se você foca, por exemplo, nesse, você vai ver, digamos, a escada, né? Se você foca aqui no ponto amarelo, você vê o relevo na parede. A mente, ela não consegue ver apenas o desenho, né? Uma gravura. Ela vê a escada ou vê o relevo, ela vê, ou seja, o desenho 3D. Né? Ela tem essa programação para ver isso. Então, essa mesma forma de ver as coisas, ela aplica em tudo na nossa mente. Tudo, nas pessoas, em tudo. Então ela está te dando uma ideia de algo, e não você. Então aí é onde entra o não julgar, né? Porque nós podemos estar trabalhando em cima de conceitos já pré-estabelecidos que não é uma verdade, né? Então, para exercitar um pouquinho a mente, ir um pouco além da mente, tenta olhar essa imagem, mesmo que ela fica vendo a escada ou um relevo aqui, né? Tenta alterar o seu bel prazer. Tem pessoas que só conseguem ver a escada, outras só conseguem ver essa parte aqui, né, como se fosse destacada, né, uma escada invertida. Ou seja, tem pessoas que só conseguem ver a escada, ou a escada ou ela invertida. Então tenta olhar e escolher. Fala assim, não, eu vou ver agora a escada, agora a invertida, né? Então tem esse domínio. Não fica esperando que, não, agora eu estou vendo isso, agora eu estou vendo aquilo. Não. Escolha. E assim, quando você conseguir falar, agora eu vejo o que eu quero, né? Por exemplo, eu estou olhando aqui, eu estou vendo a escada, já inverteu, escada inverteu. Então é o meu bel prazer. Então já é algo a mais que você tem. Aí as pessoas podem pensar, mas isso é besteira, né? O que isso vai trazer a mais para mim, né? Então, por exemplo, eu consigo correr, digamos, 10 quilômetros. Que é 10 km? Só que todas as atividades que você vai fazer com menos esforço, mais agilidade, mais percepção de espaço, né? Isso fisicamente. Então, mentalmente, algo que você desbloqueia, uma habilidade, aquilo vai ser usado para você estar aplicando. É que nem você tem um computador, você vai lá e aumenta ali, dá um upgrade nele. Você está fazendo algo igual. Você tem, por exemplo, 2 GB, você vai lá e coloca 4. Que é 2, é só mais, é diferente. Ele vai fazer o mesmo que o outro vai fazer, mas ele vai te dar uma possibilidade muito maior de trabalhar com aquilo. A princípio, no caso da máquina, vai te dar mais agilidade, só que da mente, do computador, ele te dá só aquilo que está programado, de uma forma mais rápida, né? A tua mente, ela te possibilita você ser mais de você mesmo, né? Desse ser que ancora, desse ser que tenta se apossar da máquina, mas a máquina, ela é limitada. Então a gente tem que desbloquear para, né, como eu falei em vídeos anteriores, não é nós que fazemos isso, já é esse ser que vem e vai colocando isso, né? Desde o ponto da nossa percepção, somos nós que estamos fazendo, sou eu que estou lá fazendo o exercício. Então, por exemplo, coordenação motora, né? Se eu falar assim, gira o braço, você vai fazer automaticamente assim, ó, né, para frente, né? Aqui em cima ela vai para frente, automaticamente, né? Aí fala, não, faz ao contrário, um para frente e um para trás, né? Como eu estou fazendo aqui. Por exemplo, vocês podem tentar. Isso são exercícios de coordenação motora. Então vocês podem pesquisar aí, exercício de coordenação motora e praticar, porque você não vai estar fazendo exercício físico, você vai estar praticando a sua mente, né? De controlar o teu corpo, que é o mais básico, né? Controle do corpo. Controle dimensional do espaço que você está ocupando, controlar o seu veículo, dirigir bem o seu veículo, né? Então isso aqui a princípio pode ser muito difícil, mas com a prática você vai pegar como se desbloquear essa mente. Então eu já faço um movimento, aí se eu tento inverter esse movimento eu já tenho um pouquinho mais de dificuldade, que é o normal, só que você vai conseguir. Assim é pra frente, né? Uma mão não vai bater na outra. Então esse aqui é o modo comum, né? Fácil, né? Programado, para trás. Agora se você tem que fazer uma mão girando para um lado, outra mão girando para o outro, ela vai bater, se você, né? Então você vai saber se eu estiver fazendo certo, se você tentar encostar, ela bater, né? Agora se não bater, está fazendo o comum. Então, um para o lado ou para o outro. São exercícios de coordenação motora, tem vários. Então a pessoa já pode praticar, então ela vai estar exercitando a mente dela. Vai deixar uma mente mais rápida, mais ágil. Então quando você vê, por exemplo, um texto, você vai saber interpretar melhor, né? Uma foto falsa vai ver melhor. Um vídeo falso, pessoas falsas, você vai ter uma melhor percepção das coisas, né? Simplesmente porque você está com uma mente mais ágil,
né? Há alguma situação, por exemplo, você está dirigindo e alguém fecha, você dá uma resposta rápida, a mente vai estar mais ágil, né? Para quem joga também tem essa mente mais ágil. Então, assim, há uma infinitude de coisas. Então, isso aplicado só dentro do campo de coisas que a gente estamos, né, do dia a dia. Para o além, nessas coisas, digamos, além da 3D, te deixa muito mais perceptível, né, para quem já aplica para essa questão, né? Então vale a pena fazer isso, né? Deixa eu só dar outro exemplinho aqui. Deixa eu tirar água daqui. Cadê aqui? Então essa outra imagem que eu gosto de mostrar aqui. Deixa eu só redimensionar o quadro. Então aqui, ó, é outro exemplo. A nossa mente automaticamente ela não vê nada de errado aqui, né? Então, por exemplo, ela vê aqui sempre quadrados brancos, né? Quadrados pretos, como o tabuleiro. Então, assim, é automático, né? A mente ela já dá aquele padrão. Assim, eu não diria julgamento, ela já te dá aquilo que ela acha que é, né? E a gente tem dificuldade de ver que aqui esse quadrinho, por exemplo, tá aqui A e B, são da mesma cor. Então, eu mesmo sabendo, assim, são de cores diferentes, desculpa, né? Como se aqui fosse preto e aqui fosse branco. Então, eu mesmo sabendo que não, que essa cor que está aqui é a mesma cor que está aqui, então aqui eu estou vendo preto, né? E aqui eu estou vendo branco, mas a cor é a mesma. Então, mesmo eu sabendo isso, a minha mente, ela fala que não, fala que é diferente, né? Então, se com coisas físicas a nossa mente ela confunde nós assim, ela erra, né? Vou chamar de erro, ela nos engana dessa forma. Então, imagina para coisas espirituais, coisas emocionais, coisas que está bem além. Porque a maioria das coisas que nós vemos são coisas que, por exemplo, os sentimentos, né? Os sentimentos provavelmente já existiam antes dessa matéria física existir, antes de corpos humanos existirem. Então, já são coisas que vêm, né? O próprio mental, a consciência. Então são coisas que já estão aí estabelecidas. Então nós vemos e enxergamos aquilo que já está, né? E a programação. Então tá aqui. Eu mesmo sabendo que o quadradinho A e o quadradinho B é da mesma cor, a minha mente fala que não. Fala que não, aqui é preto e aqui é branco, né? Então aí, deixa eu usar um programinha aqui. Pá. Então aqui, ó, eu vou só fazer algo aqui pra gente. Então vou recortar esse quadradinho aqui. Eu vou recortar ele, deixa eu ver se dá pra arrastar, não dá. Eu vou cortar ele aqui. E vou colar aqui, em cima. Ó, só de eu colocar aqui já vê. Mas o interessante é fazer isso aqui gradualmente, olha lá. Ó. Eu vou empurrando aos pouquinhos pra perto. Olha lá, você vê que aí é da mesma cor. Aí eu vou trazer de volta. Olha lá. Então a gente já percebe quanto, ó, aqui voltou a ser branco, mas ó, ele é a mesma cor, a cor não muda, mas eu tenho a impressão que a cor está mudando. Ó. Aqui ele ficou branco, e lá era preto. Então vou tirar a seleção aqui. Então a gente tem a nossa mente, ela dá já aquela visão. Não tem, é mais difícil fazer do que aquela coisa da escada, né? A escada é o bel prazer. Aqui eu não consigo, aqui simplesmente aqui eu vejo branco e aqui eu vejo preto. Só que a gente tem que olhar todo o ambiente, né? Ver que aqui tem algo colocado, né? Para dar essa impressão. Então quando eu ver as coisas, vou ter uma noção melhor, né? Do que eu estou vendo de acordo com a totalidade, não só
do local, né? Tem pessoas que veem, por exemplo, olha só para um local, né? Ela não vê toda a totalidade, né? Não pegam algo mais abrangente. Então a gente tem que aprender a ver o todo. Então, só para finalizar, eu vou pegar esse aqui, eu vou colocar aqui. Esse é o B. Deixa eu ver se eu consigo aproveitar o mesmo quadrinho. E para recortar o A. Deu certo, vai dar certo. Então vou colocar aqui um do ladinho do outro, ó. Um em cima do outro, ó lá. Sem dúvida nenhuma, a cor é a mesma cor. Então a nossa mente, ela faz isso, né? E outra coisa que eu queria falar, né? O tema do vídeo é supraconsciência. Eu estou até, né, divagando em outros temas, porque é interessante, né? Tudo faz parte. Então a gente tem aí, né, o corpo físico, o corpo emocional. O corpo emocional eu já dei dicas de como você percebê-lo melhor também, né? A gente percebe o nosso corpo físico. Eu percebo meu corpo físico como se eu fosse livre, para ir para lá, para ir para cá, mas eu estou dentro, eu vivo dentro do todo, eu sou o todo. Então é o todo que me movimenta. Eu fazendo as coisas, eu tenho a percepção da pessoa, do indivíduo, como se o indivíduo fizesse as coisas, mas é o todo que está me movimentando, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, consciencialmente, supraconsciencialmente e mais lá, né? Que um dia a gente chega lá também para poder ir além do supraconsciência. Então, na supraconsciência, tipo, eu aprendi que eu não sou o corpo físico. Nós somos o todo, né? Então somos todos. Mas assim, eu já tenho uma noção que eu não sou apenas, digamos, o corpo físico. Mas eu vou falar não sou o corpo físico, né? Apenas uma forma de falar. Então não sou o corpo físico, eu sou algo que vem e opera o corpo físico. O que é isso? Outro corpo físico. Tá na mesma. Né? Por exemplo, a alma é a mesma. Ela vai ter esse corpo físico, ela vai ter corpo emocional, corpo mental, consciência. Está na mesma consciência e na supraconsciência. Eu só estou no corpo mais denso, eu só estou em outro veículo. Então assim como eu vim e entrei no corpo físico, eu vou e entro dentro de um carro para operar aquele carro. Eu entro dentro do escafandro, que é a roupa de mergulhador, para operar aquela roupa de mergulhador. Só que quando eu entro nessas roupas, eu encarno essa roupa, encarno o personagem. Então, se a roupa tem as limitações, eu penso que sou a roupa ad infinito. Então a gente tem, aqui na Terra, a gente tem essa coisa de esquecimento. Eu só lembro de quando era criancinha, né? Então, só do personagem. Então, é como se você entrasse num carro e as suas capacidades mentais fosse só o que está incluso ali na programação do veículo. Né? Digamos esses carros novos que tem uma programação, né, de automático, você pede para ir num lugar ele vai, então você vai ter só aquilo. Né? Porém, você como indivíduo ali, você vai estar o tempo todo tentando expandir e usar o máximo das capacidades daquele veículo. Nós estamos fazendo isso com o corpo físico. Desde o nosso corpo mais sutil, né, que ele é muitas e muitas vezes, digamos, mais que este físico, que é apenas o nosso ego de uma vida. Então ele está o tempo todo tentando tomar esse controle. Então, como eu falei dos exercícios, faz parte de, se você ampliar as capacidades disso, né? Se eu tenho um veículo, eu coloco lá os pneus novos, né? Eu vou ter mais aderência, um motor mais potente, então eu vou ter uma melhor pilotagem daquilo, né? No veículo também. Só que não é o veículo que está escolhendo chegar lá na oficina e mudar, não, sou eu que estou guiando ele até lá para que faça a mudança. Então, quando você faz qualquer tipo de exercício, aprende um idioma novo, né? Um curso novo, qualquer conhecimento, é você interno, o seu eu cósmico que está te guiando para esse desenvolvimento, né, e cuidando de todos os processos. Mas o ego ele tem como que se fosse algo dele, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? Então, fisicamente, mantenha um corpo saudável, faça exercícios de coordenação motoras, né, para ver essa capacidade. Então tem coisas que você já tem que fazer com facilidade, não pode ter muita dificuldade. Então já mostra ali que você já tem, né, um pouco desenvolvido. O corpo emocional, você o percebe, o modo mais comum, a gente estamos constantemente nas emoções, né, nossa relação com as pessoas. Então assim, manter a calma, isso a gente já sabe, né? Mas o legal, o exercício, quando você está assistindo algo que você gosta, uma série, um filme, tal, aí você vê, você meio que encarna o personagem, né? Então o personagem está num momento de aflição, a pessoa fica tensa, você fica tenso,
você se emociona, né? Então, o exercício é você perceba como uma coisa externa está tocando você. Fisicamente, porque está tocando no seu corpo emocional, né? Então você tem que perceber melhor essas emoções. Então você vai falar, não, eu vou assistir apenas sem me envolver com aquilo. Então começa a se perceber, na hora que estiver ali no momento de ação, né, do drama tal, você vai se olhar e vai ver que já está com uma certa tensão nas mãos, nos rostos, né, e fala, opa, fique consciente disso, né, e libera aquela tensão e continua assistindo, né, continua apreciando ali, né, o que você gosta de ver, né, mas sem deixar que aquilo mexa no teu emocional, e principalmente porque o que é feito hoje pela mídia é para te controlar. É para usar as emoções a favor do sistema. E vai fazer você comprar coisas, e vai fazer você ser essa maquininha, esse recurso da Matrix, né? Então é interessante você perceber o que você está assistindo, o que você está sendo positivamente, negativamente, não importa. Está mexendo com as emoções? Não permita isso. E uma forma você vai perceber. Então, tá ali no momento de ação, tal, você está tenso porque você está torcendo, é só um filme, né? Então, se observa, né? Relaxa, corta, opa, você toma o controle. Então é como se você recobrasse a lucidez, porque quando a coisa está te controlando é porque você já está entrando naquilo, você já está se deixando se levar, então você já não está mais apreciando aquela coisa, né? Aquela coisa tomou posse de você. Então você para, opa, voltei ao normal, digamos, acordei, agora eu que estou vendo aquilo, apreciando, analisando por todos os pontos, né? Então você consegue perceber até qual a intenção da pessoa ter feito a coisa daquela maneira, né? E a arte ela vai ficando um pouco chata, né? Porque você já percebe como é feito, por que é feito, né? Qual que é a próxima cena, né? Os clichês, que usam muito clichês. Então você está vendo o filme, é como se estivesse assistindo desenhos infantis, tudo muito previsível, né? Bom, eu assisto muitos filmes, gosto de assistir muitas séries, principalmente de ficção. Tem ficção, fantasia, dados históricos, né? De ação só se for muito bom, né? Só se for clássicos, né? Aí eu assisto aí também. Ou seja, nem tudo vai ficar chato, né? Só que você vai ter um senso crítico mais apurado. Não vai ser qualquer coisinha que vai, né, fazer você rir, né? Vai prender sua atenção, né? Vai ter, digamos, um gosto mais depurado. E vai se envolver, né, com a arte, com o que quer que seja, mas você vai estar mais consciente disso, né? Quando você falar, não quero ver a coisa tipo um ponto de vista mais crítico, você se percebe, se observa como você se relaciona com aquilo. Então é uma forma de estar exercitando esse corpo, percebendo o seu corpo emocional. O mental, com exercícios, né? Exercícios, aprendizagens. Então, vamos lá, para a superconsciência. Eu fiz várias anotações, então às vezes eu vou dar uma parada e dar uma observada para ver se eu estou colocando tudo que eu quero colocar no vídeo. Então, por que eu estou falando de superconsciência? Tem coisas que vai além do mental, né? Por exemplo, algo que às vezes raro, muito raro, né? Eu vou falar que acontece, que é normal, mas eu vou tomar como parâmetro porque eu acredito que no passo do desenvolvimento vai ser uma coisa até normal e natural, que nós teremos o maior domínio, né? Então muitas coisas a gente acontece na nossa vida sem o domínio, a própria vida. Eu, digamos assim, eu não escolhi viver, mas estou vivendo. Então nem sequer eu sou a vida, né? Eu sou algo que observa tudo isso, um automatismo, né? E eu percebo as coisas como que é assim porque eu escolhi perceber, não, simplesmente é, né? Então eu vou fazer o que? Observar, né? Então hoje, como eu percebo muito mais coisas do que quando eu era um bebê, tem muito mais percepções, né? Então digamos que vai vir muitas coisas mais ainda, né? Eu diria que uma delas, por exemplo, uma forma de a gente lembra de algo que aconteceu não sei quanto tempo, você vai ter uma lembrança, né? Lembra no primeiro não sei o que, né? Você vai ter uma lembrança, né? Então é algo que, só que às vezes isso é algo você conduzindo, né? Só que às vezes essas lembranças vêm aleatórias, só que elas vêm da mesma forma como se você estivesse lembrando, né? Escolhido lembrar, né? A primeira vez que você andou de carro, de avião, né? Aí vem uma lembrança. Uma coisa que vem acontecendo comigo
E, e eu queria até, assim, se eu compartilho, né? Porque se alguma pessoa vive algo semelhante, ela vai ter ali, opa, então isso é normal, natural, né? Às vezes vem essas lembranças aleatórias, mas não é a nível da mente, né? Na mente vem apenas uma ideia. Então o que me dá? Assim, é coisa de milésimos, né? Uma percepção de quando eu era criança e estava fazendo não sei o que. Por exemplo, quando eu abri um caderno e toquei a folha. Então, só que naquele dia você teve uma percepção, você tinha uma, por exemplo, você tem uma presença de vida, digamos assim. Então você está aí no momento, você tem uma presença, você tem um sentimento, você tem um estar. Então é como se te visse, assim, em milésimos, o que naquele momento, digamos assim como eu tenho esse momento, só que viesse naquele momento, vem com uma sensação. É algo que vai estar, nem a mente ela compreende isso. Algo que tem além da mente. Na mente depois vem apenas uma ideia para digerir. Fala, nossa, é algo, um sentimento de quando eu era criança que estava, não é algo específico que você fez. É qualquer coisa do dia a dia. Você está ali, um momento, tal, vem, aí dá uma sensação, né? E essa sensação, ela vai muito além de apenas você lembrar mentalmente, né? Do sentir emocionalmente, né? Eu sinto o estado de ser que sentia na época, como uma percepção, né? O que vem assim, né? E raras, é muito raríssimo, mas já foi o suficiente para captar aquilo, para pegar e captar o sentimento, falar, opa, né? Então, como é uma coisa que não acontecia, aí passa de repente, assim como o sonho lúcido, né? Às vezes você não tem, começa a ter tal. Então aí você já começa, opa, é algo que vai se desenvolvendo. E creio eu que tem tudo a ver com estar equilibrado fisicamente, emocionalmente, mentalmente, porque senão ela não capta isso, né? Porque senão, digamos, o seu hardware não dá suporte para o que é mais além, né? Que a princípio você não controla, vem espontaneamente, assim como nossos pensamentos, nossas lembranças tal, vem espontaneamente, né? Futuramente teremos um maior controle e domínio do que estamos percebendo e sentindo, né? E é algo assim, é milésimos, né? Então a sensação de, digamos assim, de como voltar no tempo, mas não voltar no tempo como o Márcio voltando no tempo, mas não, voltar no tempo com todas as capacidades que tinha naquela época, né? Algo bem, né? Sai do comum, sai da linha, digamos, de raciocínio, né? Por que acontece? Então assim, não vamos ficar assim nos porquês, vamos estudar assim, acontece e como acontece, que seria mais interessante. Depois dos porquês, aí o personagem vai ficar dando, né? Ah, é por isso e por isso, né? Aí vai de cada personagem. Uma coisa que eu vi em um vídeo, a pessoa relatando, uma pessoa que tem muitas percepções, né? Tal, e tem casos de abduções, etc. Né? Uma pessoa que tá meio que envolvida nisso daí. Então ela comentou outra coisa que já me aconteceu também, só que uma ou duas vezes, né? Muito tempo, não mais. Você começar a se sentir como se fosse outra pessoa. Depois eu vou contar umas coisas mais, né? Por exemplo, eu estava num trabalho antigo, né? Já faz mais uma década, por exemplo, e não era a minha função, era a função de outra pessoa, só que era um funcionário, digamos, novo, né? E ali ele estava sendo questionado da oposição, só que como eu estava ali, convivia, então eu já sabia como que era. Então eu tive uma intenção de ajudar, auxiliar, né? Então naquele momento assim, meio que senti que fosse como se fosse o outro conduzindo o que a pessoa precisasse fazer, né? Como se fosse uma simbiose, algo bem interessante, né? Uma percepção, eu observei e falei, oh, interessante, né? E eu vi essa pessoa no relato, né, ela falando que é para ela, só que para ela é comum, né? É questão de sensibilidade, né? Quanto mais sensitiva for uma pessoa, mais ela vai ter esses lances, né, de saída do corpo, sonhos lúcidos, né, etc. Não que isso seja o que você deve atingir, né? Mas quando você atingir, observe, sabe que aquilo é normal, né? Porque nós somos o todo. Uma coisa muito comum que acontece, isso sim acontece comigo, a pessoa está me contando algo e às vezes eu tenho a percepção, né, ou a impressão de que é como se fosse uma memória minha, né? É muito esquisito, né? Como se fosse algo que tinha acontecido comigo. Não é tão vivo como uma memória minha, né? É uma percepção assim muito sutil, né? Ah, isso pode acontecer. Então, racionalmente, dentro de uma linha de estudos,
Sim, né? Porque nós compartilhamos informações mentais, então vai depender do quanto meus corpos, né, estão desenvolvidos para ter acesso a essa informação que a gente chama de akasha, registros akáshicos, da outra pessoa. Então eu posso perceber como algo meu. Então isso acontece com muitas pessoas, por exemplo, que estão aí no caminho espiritual, né? Um que eu vou citar aqui, que eu já falei, o Henri Cristo, que ele acha que é Jesus. Então, em algum momento que ele estava meditando, ele falou que estava meditando e tal, né? E fazer aquelas coisas bem, digamos, radicais, né? Que a pessoa meditar não sei quantos dias, é jejum não sei quantos dias. Então, ela vai elevar seu organismo até um ponto que ela vai expandir, vai ter uma percepção, né? Então, qual que você vai acessar? Você vai acessar o registro akáshico de tal ente ou de tal egrégora mental coletivo e vai fazer aquele download de dados. Só que aí você não conseguiu separar o que é você e o que é que você está baixando, né? E a pessoa achou que é tal pessoa, né? Isso é muito perigoso, por exemplo, de vidas passadas, porque vamos supor, às vezes você tem uma sintonia com um grupo, com um certo grupo, com uma certa linha de pensamento, né? E você vai e toma contato com aquilo e já acha que aquilo, opa, é seu. Você já não separa. Aí você faz parte do que? Do cardume. Você já não consegue se manifestar como indivíduo. Eu sei que somos o todos, mas é legal que eu me manifeste como indivíduo porque há essa individualidade. Eu vejo claramente meu corpo, o teu corpo. Então é legal isso. Faz parte do todo. Não é separativismo. Eu sei que eu sou o todo, eu sei que eu sou o outro. Eu consigo me ver no outro, eu consigo me ver nas coisas. Porque eu sou, digamos, aí a gente entra na supraconsciência, né? Então entra esse estado de consciência, não é o que é bonzinho não, porque eu sei que eu sou o outro, então eu não vou fazer causar dano a mim mesmo, não porque eu sou bom, mas porque eu sou consciente, né? Então, eu já me perdi, né? Falando já entra na supraconsciência, porque a gente é muita coisa. Então vamos lá, vamos falar de supraconsciência. A supraconsciência então ela é o que? Ela vai além da consciência. Essa consciência é o que? Deixa eu falar primeiro a consciência, né? Chegar na consciência mental. Assim, eu estava falando dos dons, né? Eu tinha colocado sonhos, deixa eu ver se eu lembro aqui. Sonhos, outra coisa que a gente percebe, né? Falando das percepções, né? Outra coisa que eu passo a perceber muito é que nos sonhos você é todo o sonho. Então, por exemplo, se o sonho é como você está assistindo um filme, o filme ele vai focando em vários personagens, né? Claramente há um personagem principal, então eu sinto ser aquele personagem, mas quando foca nos outros personagens, eu sinto ser aquele personagem do outro que está focando, né? Isso é algo recorrente também, né? Praticamente todo sonho está sendo assim. Claramente há um principal. Então, por exemplo, quando há uma briga no sonho, então sonho tem a percepção de ser os dois. Claramente está o foco em um, né? Um principal, um maior. Só que é meio que dividido, né? Tudo que está envolvido, né? Então é bem curioso. Por que isso acontece dentro dos sonhos? O que é o sonho? Sonhos são vivências fora do corpo, né? Sempre quando você vai botar o seu veículo, você está ali dirigindo o seu carro. Vou estacionar ali porque eu vou fazer outras coisas. Então, só que você mantém uma ligação com o seu corpo. Então ele continua mandando dados, né, do que você é, porque estamos ligados, né? Então, só que o meu veículo ele trabalha com esse tipo de programação, mental, emocional. Então tudo que eu estiver fazendo fora, ele vai traduzir, vai adequar a isso que, né, está passando. Então outra coisa muito comum que acontece é que antes de acordar, eu me vejo perdido. A princípio, por que nós temos sonhos antes de acordar? Porque o seu veículo está começando a ligar, você está começando a ligar essa máquina, então o mental começa aqui, ele começa a ligar e começa a ter percepção do que você está fazendo fora, por causa dessa ligação, né? E o que acontece? Eu aqui então eu vou me colocar como se fosse o Márcio lá fora. Só que quando eu saio, eu sou cósmico, eu já tive muitas vivências. Nós sabemos que nós podemos estar encarnados em muitas outras unidades de vida, não só aqui na Terra, mas como em outros planetas, né? Então já tive até sonhos que se faz referência a isso, né? Assim, se eu falar, como você tem que falar assim rapidamente, um sonho lúcido, eu acordei, assim, o sonho começa, então assim, eu era branco, eu olhei branco, né? Não é tão claro, né? Era diferente, né?
as coisas assim eram diferentes. E assim, resumindo, era só isso. Era outra cor. E às vezes isso acontece. Você olha seu corpo físico e você vê que é outro corpo físico. Só que aí já entra aquele mental que começa a mesclar. Né? E aos poucos ele começa a modificar para algo que você é aqui, para que você conhece aqui. Então o que acontece muito assim nos sonhos? Assim como eu estou aqui vivendo, ou como você está aí vivendo normal, tá fazendo as coisinhas, então você tem percepção de tudo que você faz, de tudo que você é, então você faz com naturalidade. Aonde que se você sair da sua casa, você está no lugar, você sabe que onde que volta, sabe tudo, né? Dentro do sonho é assim normal também, né? A princípio acontece isso, só que aí começa a modificar, eu começo a ver que estou perdido, né? Então o sonho mais recente, eu estava num lugar, tinha ali pessoas conhecidas e estava fazendo o que tinha que fazer lá, né? Ações, tal, né? Aí depois que acabou tudo, aí eu falei, é legal, mas como que eu volto para casa agora? Eu vi que eu não estava nem, por exemplo, não estava nem em São Paulo, né, digamos a área que estou. Estava numa outra área, né, umas ruas, assim, lugares que eu não conhecia, né, e tinha a impressão de estar muito longe. Eu falei, mas como que eu volto? Aí a pessoa falou, vai a tal lugar, vira ali a rua ali, que ali você pega, por exemplo, um Uber. Então aí já começa a entrar informações do personagem. Então meio que confuso, sem saber e tal, ia lá e a ação aí acabei acordando. Por que acontecem esses lances, né? Quando você sai do corpo, você vai viver vai ter outras percepções, né? Ou vai para outro mundo, ou tal, vai interagir com outras pessoas, né? A mente aqui, se a sua mente ela é limitada, você só vê, por exemplo, futebol e novela, a sua mente não dá suporte para o que você está fazendo lá fora, né? Então, por exemplo, se lá fora você sofreu um ataque extrafísico, né, de uma entidade trevosa, você vai acordar assustado, um pesadelo, não vai saber nem por que aconteceu, né? Às vezes vai lembrar com a cara feia, vai lembrar lá do Fred Krueger, que é uma programação que está aqui. Então ela vai usar o medo, medo, ativou, caçou ali os programas que tem ali, né, a informação que tem ali na sua cabeça, né, Fred Krueger, assombração, fantasma, um acidente que aconteceu, então vai te dar isso. Se você já tem uma mente mais expandida, tem mais informação, ela já vai lidar com aquelas informações. Então tudo normal eu me olhar assim e me ver branco. Olhar no espelho e ver uma forma branca. E algo que não é esse corpo físico, mas sou eu operando lá. Né? Só que aí começa a interferir o mental, começa a mesclar. Né? Aí já vem março, tal. Né? Aí começa a dar um conflito e você acaba acordando. Então é muito comum acontecer isso comigo. Né? Acordar e estar perdido. Né? Acordar não. É começar a acordar dentro do sonho. Né? Começar a sonhar que está, por exemplo, com roupas de dormir. E você está ali no meio da rua. Por quê? Porque você estava lá, você está voltando. Sonho que você está voltando para casa. Está nos arredores, opa, estou voltando para casa. Aí chegando no portão, tal, porque você está voltando. E a mente ela traz isso, né? E às vezes você vai sonhar que está na rua com roupas do corpo. Né? A pessoa vai ter até vergonha porque, porque eu estou na rua desse jeito. Né? Aí vem os psicanalistas falando, porque você tem vergonha disso, porque é disso. E eu tenho uma outra forma de ver. Eu tenho que procurar ser mais lógico. Quando eu estou acordando, eu começo a sentir o meu corpo, começo a ter as percepções do meu corpo, né? Do que eu estou vestido, do que eu estou no meu momento atual. Né? Isso pode ser projetado para dentro do sonho. Né? Então, a princípio, você pode até ficar meio com vergonha dentro do sonho, só que com o tempo você vai... Não, você já tem uma percepção melhor. Né? Outra coisa. Então, nesse de estar voltando, de sonhar que está na rua, próximo da casa, começa a querer pular, porque você já sente uma leveza no corpo. Né? Então, às vezes começa a pular mais alto que os prédios, né? Começa a querer flutuar, né? Aí já vira sonho lúcido, fala, opa, eu estou sonhando. Né? Aí já começa a querer fazer as experiências, né? De pular, de voar, atravessar a parede e tal. Então tem tudo isso também. Então, essas são coisas que seu corpo físico ele vai dando suporte, né? Essa coisa dos sonhos eu teria que fazer um vídeo para falar sobre isso, né? Porque assim tem muitos detalhes e talvez a pessoa tenha dificuldade de entender, né? Ou seja, é você vivendo fora do corpo. Isso dá um leque incrível, porque você pode ser várias pessoas, né? Quando você sai, você alcança a supraconsciência, que ela abrange todo mundo, né? Então você pode ter percepção de ser outras pessoas, né? Então isso aí vai muito além. Então tem que ter aqui para dar o seu eu aqui tem que dar suporte a isso, né? O seu eu básico tem que dar suporte.
E se não dá, você vai sonhar só coisas mais básicas, né? Vai sonhar com a cena de filme, né? Vai ficar ali parado só no que o personagem se alimentou, né? Se você se alimentou de algo mais, então ele vai dar um suporte a algo mais, então possa ter vir coisas que não é comum do personagem. Por exemplo, um sonho que eu costumo contar também, eu estava ali conversando entre amigos, sonhos. Entre amigos, tal. Né, que quando o sonho começa ele é assim, ele é muito aleatório, porque é o que você está fazendo, então trabalha com as informações que tem aqui, aqui é lá, aí de repente começa a ficar consciente, né, do sonho, começa a virar sonho lúcido. Virou sonho lúcido, eu comecei a observar as pessoas e as pessoas começaram a mudar. Ou seja, o olho ficou maior, né, ficou diferente, ou seja, não eram humanos. Então eu poderia estar em qualquer outro lugar conversando com pessoas que não eram, né, humanas. Só que, a princípio, o ente aqui, como é humano, ele vai traduzir da forma que ele entende, como humano. Só que você dentro do sonho, despertando, né, aí começa a olhar, observar. Então já tive vários sonhos assim. Eu estava no lugar, conversando com pessoas, e é muito comum você conversar com pessoas que interagir nos sonhos, interagir com pessoas que você não conhece, só que no sonho você conhece muito bem, e você percebe o que? Uma continuidade, que não é só aquele momento, é uma continuidade, né? Isso também é muito comum, né? Por quê? Porque realmente nós vivemos outras vidas. Eu não estou jogando só esse jogo aqui Márcio, com o personagem Márcio, eu estou jogando vários outros, né? Quando eu desligo aqui, aí eu dou um pouco de atenção melhor para os outros, né? E quando essa simbiose, essa sintonia vai aumentando fisicamente entre todos esses indivíduos, aí vai havendo esse compartilhamento de percepções e ideias. Então, por exemplo, posso ter um outro que está muito mais avançado, então está percebendo inclusive o que eu estou fazendo aqui, influenciando no que eu estou falando aqui, né? Então tendo uma percepção bem clara. Ah, mas seria legal se eu tivesse aquela percepção lá. Talvez eu tenha um dia. Quando eu saio, talvez eu tenha. Talvez um dia esse físico desse suporte a ter também, perceber tudo isso, né? Mas eu tenho que permitir que continue o seu processo natural de percepções, ou melhor, de desenvolvimento. Assim como eu era o bebê e não percebia nada, hoje eu percebo um monte de coisas, né? Não perdi nada. Você entra nesse fluxo, na tal abundância que dizem, né? Isso é abundância, né? Estar no agora, né? E não querer se agarrar a isso, né? Não é porque eu sonhei que era ET, não, agora eu quero ser só isso, não, eu vou trabalhar só nisso, eu vou botar minha estrelinha na testa, vou botar meu nome de ET ali no perfil. É o ego tentando se apossar de algo que ele não é, porque o Márcio vai ser sempre o Márcio. É o humanoide aqui, né? Então eu não me desfaço do Márcio, mas também não, né, quero projetar que isso seja algo além, né? Não, eu sou ET, não sei o que, não, né? Ok, deixa eu ler ali porque já parti para outro tema. Então tem que se permitir, né, que faça permita que esse processo de desenvolvimento aconteça, né? E quando você tem esse conhecimento é muito mais fácil, porque você não vai ficar se impressionando com qualquer coisa, porque se impressionar com algo também atrasa o processo, né? Pessoas que caem em adorações, né, atrasa o processo. Então por isso que é bom ter conhecimento, ter informação, né, saber lidar com as coisas, saber lidar com as emoções, né? Não que a gente controle, mas a gente tem uma melhor, né, um jeito de lidar com as coisas. Então nesse estado que a gente está hoje, é ainda, como se falam, de um bebê que engatinha, né? Estamos aprendendo, começando a engatinhar, dar os primeiros passos. Então isso já parece ser bastante coisa para nós, mas não, é muito pouco. Então se permita que naturalmente você vai crescer, vai começar a ficar em pé, né, dar os primeiros passos, né, depois correr, depois pular, nadar, né, isso com a nossa mente. Então a nossa mente vai ter ainda, né, muito terreno ainda para se desenvolver, né, e não vai se perder. Então você não precisa ter esse medo. Então vamos tentar correr logo lá para a supraconsciência. Então o que seria a supraconsciência? Uma coisa que eu queria colocar nesse vídeo. Então, com toda essa forma de visão, como a gente vai perceber então a nossa existência aqui? Então eu percebo a existência do Márcio. Então, por exemplo, quando eu olho para o Márcio, é uma forma meio esquisita de falar, mas eu não consigo colocar de outra forma.
Então o Márcio, por exemplo, ele tem, ele é um humano, né? Então eles têm acepções humanas, desejos humanos. Então ele quer coisas humanas, né? Então, por exemplo, preservar a vida. Então se preocupa com o que vai acontecer amanhã. Ah, será que o mundo vai? Como o Márcio ele está mais estudado, né? E entra em sistemas espiritualistas, então ele, será que vai ter catástrofe? Será que vamos ter ascensão? Então já entra nesses quesitos, né? Vindo um pouco mais pro pessoal, então o Márcio ele quer coisas humanas que os outros querem, né? Quer coisas. Então, por exemplo, um relacionamento, filhos, né? O Márcio ele é um pouquinho mais, digamos, despegado. Então ele quer uma casa junto à natureza, né? Então isso que o Márcio quer. Então ele quer estabilidade financeira, que todo mundo quer estabilidade financeira, um bom relacionamento, que mais? Vamos colocar assim bem basicão. Então assim, então por que não correr atrás disso? Essa é a parte mais difícil, né? Porque nós somos quânticos, cósmicos, então já tem que se operar, já ter toda essa percepção. Então, por exemplo, há uma coisa que o personagem quer, mas não consegue. Então tem muitas coisas que nós queremos e não conseguimos. Então por isso que as pessoas correm atrás dessa espiritualidade, da física quântica, do O Segredo, né? Tem um filme lá que se você pensar muito na coisa, a coisa acontece. Não é bem assim. Não é bem assim. Porque o personagem ele quer uma coisa. Só que quando eu vim pra cá, encarnei, o que eu era, o que eu sou, o que é que encarnou, né? O que é que está controlando esse veículo? Que como ego se formou ali como Márcio, né? Quando eu penso no tudo nisso que eu quero, tal, às vezes dá até uma preguiça, né? Principalmente na questão de relacionamento. Talvez muitas pessoas sintam isso. Porque você enxerga aquele relacionamento padrão e possessivo, né? Você enxerga uma forma de relacionamento humana, né? Interiormente a gente percebe algo mais, que há coisas diferentes, né? E então um eu percebe que não é isso que quer. Então nesse ponto deixa mais assim, deixa a vida conduzir. Deixa a vida ser o que é. Não ficar fantasiando e imaginando coisas, né? Então assim, para muitas coisas que eu quero e desejo, às vezes vem resposta assim, às vezes automática, né? Uma forma de perceber as coisas, né? E isso que o Márcio entre aspas quer, digamos, eu não quero, né? Ou por exemplo, a resposta às vezes vem, não neste planeta. Eu vou falar algo meio duro, por exemplo. Você tem uma família, eu não quero botar um filho no mundo para ser escravo. Eu não quero colocar mais um escravo nesse mundo, né? Então aqui também entra muita coisa do ego que enxerga, por exemplo, a Matrix, porque não sou eu que quero, né? Às vezes por meio deste corpo físico, né, outro corpo físico, você precisa não é essa coisa já entra de precisa, a gente já começa a entrar em histórias, né? Mas vamos supor criar um suporte para um outro ser que está vindo, né? Muitas outras podem, não precisa ser exatamente você, muitos outros já estão fazendo isso. Mas se um dia precisar exatamente com a sua biologia, tal, por N motivos, que será feito naturalmente, né? Mas o personagem, ou seja, hoje no meu contexto, eu enxergo a Matrix. Eu enxergo um modelo de dominação. Eu enxergo um mundo que, por exemplo, se eu estivesse fora e tivesse entes queridos, eu falava, eu não vou mandar você pra lá. As pessoas se matam umas aos outros. Elas mentem, elas são falsas. No seu dia a dia você anda com uma coisa no seu bolso, não tem uma aqui, que são chaves, que não existe em outro mundo, que não tem suporte racional em outro mundo. Pra que uma chave? Porque só eu que vou poder ter acesso àquilo, porque senão o outro vai lá e me rouba. E ele pode me matar por conta disso. Então você não mandaria um ente querido para aquele mundo.
né? Quando eu penso em um filho, é algo que você vai amar e você vai colocar nesse mundo para servir esse mundo. Por exemplo, então a gente entra na questão de trabalho. Eu tenho um vídeo aí que é barras da Matrix. Vocês digitam aí, barras da Matrix, trabalho. Então eu falo sobre isso. É algo totalmente, é escravidão. É algo totalmente irracional. Você está fazendo uma coisa que não é para benefício seu. É algo que você foi programado a fazer e aceitar pacificamente, um escravo moderno, né? Então eu preciso, por exemplo, de moradia e alimentação. O sistema Matrix colocou um intermediário entre isso que eu preciso. Então ele me priva, ele me mantém preso, ele me mantém uma prisão emocional, mental. Isso o humano aqui não percebe. Mas estamos numa prisão emocional, mental, física também. Porque é uma prisão econômica. Eu, por exemplo, eu tenho o desejo de rodar o mundo inteiro. Principalmente, eu quero ver os polos. Eu quero ver a Terra Oca. Eu quero entrar na Interterra. Eu quero ter contato com esses povos. Eu quero... Entende? Muitas coisas que a gente sabe que existe, vida lá fora, eu não tenho acesso porque eu estou preso aqui. Então eles colocam, através desse sistema, uma prisão econômica. Então eu não tenho meio de fazer isso. Mesmo se você tem, aí tem um monte de burocracia, coisas que eles... E mesmo se você tem os recursos, opa, eu não posso ir lá porque o outro humano vai me roubar. Eu não posso ir lá porque se eu mostrar que eu sei demais, estou querendo acessar certas áreas, vão dar um jeito de me frear. Esse é o mundo aqui, Então você pensa assim um relacionamento perfeito com filhos e não sei o que, Aquele amor aqui nesse mundo, Então assim, algo que me vem assim quando eu tenho, começo a ter essas fantasias, aí vem, não neste mundo, E para o personagem pode ser algo ruim, Mas, é para quem está muito naquela coisa, eu vou dizer, medíocre, naquela vidinha de novela, futebol e novela. Então, quanto mais preso você está nessa Matrix, mais você deseja essas coisas, mais você deseja apenas satisfações físicas, satisfazer os desejos físicos. Então, aqui é onde eu queria colocar uma coisa interessante. Você vai conseguir identificar pessoas que estão vivendo a nível físico, a nível emocional, a nível mental, a nível de consciência, a nível de supraconsciência. Então aqui passou da mente, mental, já são coisas que a gente tem dificuldade de colocar mentalmente, de dar uma descrição mental. Então, por exemplo, por isso que a pessoa não vai entender por que você toma essa atitude de vida e não essa, e não faz o que a camarada está fazendo. Então não é, porque já fugiu, a pessoa já não tem mais aquele suporte para entender tudo aquilo, Então, por exemplo, eu sei que tudo isso que eu desejo, que eu não tenho aqui, de uma certa forma eu já possuo, o jeito de colocar uma forma linear, é como se a vida aqui fosse a trabalho. Então eu estou vindo aqui fazer algo que eu, digamos, tenho capacidade técnica de fazer, e a minha família, os meus seres, meus entes queridos, as pessoas que eu amo, a cidade que eu vivo não é aqui. Eu venho de um outro lugar, Então eu estou vindo aqui, estou executando um serviço de um mês, mais tarde, de um mês assim, de uma semana, mais tardar de um mês. Então não me faz falta me envolver com o povo daqui, Não vou falar essa gente assim de uma forma pejorativa, como se eu tivesse preconceito, mas as pessoas daqui são as pessoas que sacaneiam. Nos nossos relacionamentos que nós temos no dia a dia, a gente vê isso claramente. As pessoas mentem, As pessoas matam, roubam entre si, sacaneiam. Então não me faz falta ter um envolvimento com pessoas daqui, Eu vou ficar aqui só uma semana, mais tardar um mês, E retornarei. Então eu posso não ter toda a presença consciente disto, mas algo em meu íntimo tem e me fala isso, E como que chega para mim? Não neste mundo, Então você vem, seja um serviço que você vai fazer, seja uma exploração, que eu quero conhecer como que funciona esses indivíduos,
né? Então assim, para o ego se pode dar N motivos do que por isso acontece. Então, quando e a nossa consciência, que eu vou chamar de supraconsciência, ela oscila. Nós não precisamos, quem está no caminho espiritual não se coloca essa obrigatoriedade de estar sempre bem, sempre zen, sempre no ponto mais alto, porque o universo, ele oscila. O mundo, nós estamos aqui, digamos, primavera, entrando no verão, depois vai inverno, outono, oscila. Tudo é assim. Para existir tem que haver essa dualidade. A dualidade é uma coisa ad infinito. As pessoas falam, não, em tal mundo acabou a dualidade. Para existir algo, tem que haver dualidade. Só que a dualidade aqui, ela toma forma de matrix, né? Então, isso deixa de existir, porque existe a falsidade, a mentira, né? A canalice, o parasitismo, né? Mas a dualidade é algo inerente à existência. Inerente, não sei se estou usando a palavra certa, mas assim, faz parte. Nós somos o todo. O todo é uno, é uma coisa só. Se existir só isso, não existe nada, porque não há ponto de comparação. Então, a partir do momento que existe algo, há um ponto de comparação, dualidade. É ad infinitum. Então, não tenha medo de que vai deixar de existir tal coisa. Não. É o eterno agora, né? Não sei porque eu entrei nesse tema de dualidade. Mas continuando. Então, ok. A nossa percepção, ela oscila, né? Então, por exemplo, eu posso estar... Quando eu tomo contato com esses temas, ela vai lá em cima. Então, eu começo a ter percepções que não tem como nem jogar aqui. Então, aí depois eu vou lá para baixo. Só que quando eu desço, eu não fico desesperado. Ah, não sei o que, esse mundo, tal. Eu exploro também. Então, vamos supor, às vezes eu vou descer e vou começar a ver a política, o que está acontecendo no nosso mundo. Então, a gente às vezes vai ficar com raiva. Ah, essa pessoa vai entrar no julgamento. Só que eu já tenho um conhecimento, uma bagagem muito maior para atuar nessa área. Então você vai ter uma percepção muito maior do que está acontecendo, né? Essa oscilação, né? Só que para quem fica só naquele ponto mais baixo, que ali também ela vai oscilar, só que ela oscila de forma diferente. Ou seja, você oscila, mas você sobe lá em cima, aí desce lá embaixo, lá em cima. Aí tem pessoas que só oscila, mas fica só lá embaixo, né? Então você vai tomar contato com esses níveis. Pessoas que veem a vida apenas de forma material, de uma forma muito reduzida, muito limitada. Então essas pessoas geralmente, todo o ser dela vai ter impregnado. Então o que ela vai sentir, as conversas, ela vai falar só de coisas materiais, só de buscar coisa material, né? Geralmente o animal, o que está lá mais para baixo, vai falar só em sexo. Toda a vida humana, o mais comum, está movida em torno do sexo. Toda a propaganda, todo filme que vai é sexualizado, né? Mais basicão. Né? E dali desce para mais, né? Que vai entrar assim de formas, digamos, deturpada do sexo, do próprio sexo, né? Que se aproxima às zonas mais faixas umbralinas, né? Que aquilo começa a subir e agir em simbiose com o humano encarnado, né? Geralmente está nesse nível, né? Aí querer coisas. Então a pessoa vai falar só de coisas, né? Ai, de construir a vida, comprar isso, comprar aquilo, não sei o que, tal, né? De como está indo o mercado. Não sobe, não passa, não vai além dessa barreira, né? Então você consegue identificar os indivíduos que estão envolvidos nesses processos físicos, né? De preservar a vida do indivíduo, que tem que ter a sua segurança, né? Os seguros da vida aí. Em processos emocionais. Então as pessoas são conduzidas pelo físico, pelo emocional. Então é como você vê, como um biólogo enxerga um animal, né? Processos emocionais. Então o emocional é o quê? Quando o emocional conduz, por exemplo, as pessoas saem de uma relação para outra e aí continua igual, porque ela está naquele nível, ela está oscilando naquele nível, né? O corpo está conduzindo, o emocional está conduzindo, né? Aí depois ela chega no mental, começa a pensar um pouquinho, raciocinar um pouquinho, só que ainda está naquele nível, né? Então tem frequências. Então, como eu falei, é quântico. Há muitas coisas que interferem. Quando ela vai um pouquinho mais além, que ela começa a acessar o que, além do mental, ela começa a acessar a consciência. Eu falei nesses vídeos anteriores de consciência, de mental, né? Por exemplo, o que vem na tua mente é o que está vindo da consciência, o que está vindo do mental coletivo. Então você age em torno daquilo. Então você vai ver que as pessoas que estão no nível mais básico, elas sempre repetem as mesmas histórias, sempre contam as mesmas coisas. Então porque tá preso ali, né? Para quem joga videogame, tem os NPCs,
Os NPCs é o que? São personagens não jogáveis, então você não controla ele, você joga o seu, mas aí você chega naquele personagem não jogável, ele tem uma programação básica. Ele vai te falar uma historinha, aí depois vai ficar repetindo. Vai até tal ponto, vai até tal ponto, você vai até tal ponto. Porque ele está me encarando, né? Ele tem aquela programação básica. Então as pessoas, se você for muito além no seu caminho de consciência, você vai perceber que as pessoas fazem isso, né? Aí você começa a ver as pessoas como se fosse um NPC. Só que você sabe que não é NPC, porque todas as pessoas aqui são um todo, tem uma alma dando suporte. Só que infelizmente aquela unidade ali não está dando o suporte necessário para aquela alma que está ali encarnada, né? Então você vê que muitas pessoas se comportam assim, né? Então elas agem de acordo com a manada. A Matrix manda. Então a Matrix ela vai mandar uma agenda, uma programação. Então aqueles NPCs vão dar suporte àquela programação, né? Então são pessoas, como eu falei em vídeos anteriores, elas carecem de uma autoridade, de um pai, de um governo, de um pastor, de um Deus, de uma consciência, de uma supraconsciência. Como eu falei no vídeo anterior sobre Deus, elas antropomorfizam, ela busca algo externo. Um Deus sentado, um velho, né, aquela imagem antropomorfizada de um Deus velho sentado lá no banquinho dando ordens. A manada, o NPC aqui encarnado tá nessa programação. Então você começa a ver isso, é um tanto frustrante, né? Então onde você pensa, fala, não nesse planeta, né? Tudo que eu quero, tudo que eu vislumbro, e aí você começa a perceber que isso que você vislumbra é uma programação aqui. Que você veio passar uma semana e você já está se envolvendo, porque você quer sentir o que é ser humano. Então essa programação daqui. Então ok, eu quero também ter essas coisas, mas uma semana não faz falta. Eu vou voltar lá, e quando eu voltar, eu vou tirar esse escafandro que está me limitando. Então eu vou ter uma percepção muito maior de realidade. Eu sinto assim, não sou essa coisa limitada. Você tem uma percepção muito além, né, que te dá suporte para você estar aqui, né? Então às vezes tudo isso você já tem, né? Mas dessa forma humana que se coloca aqui é muito mesquinho, é muito pífio, né? Então não sei como que é lá fora, não sei como que é de onde eu vim, né? Mas é assim, não dá para comparar com o que é aqui, né? E não dá para trocar, né? Ah, mas já que está aqui, não sei se a pessoa entende, né? É como se aqui fosse um jardim de infância e a pessoa, vem brincar nessa caixa de areia. Aqui, ó, faz aqui o castelinho. E você com coisas, né? Você já é um adulto com faculdades e não sei o que, ali não faz falta, né? Sendo que você tem que deixar muitas coisas ali, você tem que concentrar sua energia ali e deixe que outras pessoas façam esse trabalho, né? Porque esse mundo tem a sua forma de funcionamento e até chegar ao ponto tal, é assim que as coisas são, né? Então aí você percebe que as pessoas têm esses níveis. Então tem pessoa que está nesse nível, ela vai agir sempre assim, vai falar sempre essas coisas. Então se a Matrix mandar uma programação, ela vai trabalhar só em cima daquilo, né? Então quando você oscilar, você vai perceber que às vezes aquilo vai tentar te envolver, porque ela é uma coisa, um egrégora, ela é programada para tentar te envolver e te controlar, né? Só que você é mais consciente, você percebe, você pode se deixar se levar para aquele controle, né? E você vai perceber no teu ser como você se sente quando aquilo está te envolvendo, bem, mal. Não é só simplesmente ter um sentimento, vai além, uma percepção que vai muito além, né? E você vai ter uma melhor percepção de como a coisa funciona. E não só você, como num sonho, como que eu falei, você percebe sendo você e sendo a coisa, né? Uma percepção que vai muito além, né? Então muitos dizem que não é assim que é o plano de Deus, é assim que a coisa funciona, né? Mas falam isso desde aquele ponto de vista vibrando mais baixo. Do ponto mais alto você percebe que realmente a coisa é assim, né? Mas não como da forma que eles estão dizendo, né? Entende que a Terra é cíclica. Então ciclicamente ela passa por catástrofes, transformações, né? E como essas transformações influem na mente dos indivíduos, como esses indivíduos vão começar a relacionar, né? Se é o certo ou errado você já não julga. Você vê como seria a forma mais perfeita. Mas você entende que nesse mundo, nesse nível, as coisas são assim. Em outro mundo as coisas sim seriam diferentes, né? Consegue fazer essa separação, né?
Então, tem esses níveis que você sobe aí do emocional, o mental você já pensa um pouquinho mais, mas tem aquele mental que você ainda está preso aqui, que é um mental controlado pela Matrix, tem o mental superior, né, a consciência e supraconsciência. Então, se percebe todos esses níveis, mesmo estando preso na matéria, na forma, né? Então é difícil até conversar, porque quando você vai conversar com alguém, você tem que conversar desde o nível do personagem. E vai falar com o NPC, você não tem como falar com uma supraconsciência, como sabendo, ciente que você também é o outro, né? Então você joga o jogo, né? Vive ali o personagem, né? Então assim, estados, que é o estado do ser, né? Deixa eu dar, tô olhando ali para ver se eu pego mais alguma coisa, né? Então assim, você vai ter pessoas que se comportam como NPCs, né? Personagens não jogáveis, que estão ali seguindo uma programação. E esses personagens vão ser repetitivos. A vida é repetitiva, né? Encarnações e encarnações, as pessoas sempre repetindo as mesmas coisas, então elas não se repetem só as coisas nessa vida, que recontam as mesmas histórias. Busca viver, por exemplo, a Matrix ela reduz nossa vida a semanas, anos, né? Fazer aniversário é uma repetição, fazer aniversário é uma repetição. Família é repetição, né? Você tem que entender desde um ponto de vista mais cósmico de superconsciência, eu sou o meu pai, eu sou o meu filho. Então isso, eu creio, em outros mundos não existe essa relação de pai para filho, né? Vamos supor, quem me deu a forma, a matéria, entende que não é meu criador, entende que não é meu pai ou a minha mãe, só me forneceu material. O cara que fez o meu carro, o meu veículo, não vai ficar ali o tempo todo, eu criei isso, não. Jogou lá uma forma independente. Então somos formas, somos seres que vivem eternamente. Então não é porque eu precisei de você para fazer isso para mim, que eternamente vai ser meu pai, né? É uma autoridade que se coloca aqui na Matrix. Ok, talvez útil para este plano, para essas consciências que estão nesse níveis, né, que tem que aprender a respeitar certas regras e tais, porque senão, por exemplo, que nem aconteceu aí uns anos atrás no Espírito Santo, que a polícia entrou em greve, as pessoas começaram a saquear todas as lojas e virou um estado de calamidade, de caos, né, um estado de sítio, né? O ser humano aqui é assim, né? Porque se realmente se vier e falar, porque o Deus deles é um Deus punidor, tem que ser assim. Se você fizer o mal, eu vou te punir, vou te mandar pro inferno. Tem que ser assim, porque o que está manifestando aqui é mal, né? Então se as pessoas de repente saber que ninguém está olhando elas e que elas podem fazer qualquer barbaridade que não vai acontecer nada, elas vão fazer essas barbaridades, porque estão no nível que da matéria do ser funcionando numa polaridade negativa, que é de parasita. O que é um parasita? É um ser que usurpa a vida de outro ser. Como que é usurpar a vida de outro ser? Quando eu exploro, né, quando eu emprego ou exploro um trabalho escravo, que é que nem aqui, todo trabalho aqui é escravo. O sistema escraviza as pessoas. Então elas estão nos usando. Né? E as pessoas reproduzem esse comportamento usando os animais. Por exemplo, quem come outros animais. É uma vida. Né? Explora seus filhos. As pessoas têm filhos porque têm medo de futuramente não vai ter quem cuida delas. A maioria, boa parte é assim. Então ela educa, cuida muito bem e espera ter um retorno. Né? E depois aí o filho abandona, não sabe o porquê. Porque nunca realmente esteve lá presente. Nunca realmente teve a presença do amor verdadeiro. Sempre foi um jogo de interesses. Foi algo programado, porque o sistema funciona assim, então as pessoas reproduziram o sistema. Mas nunca houve família. Né? Então por isso que fala as famílias estão divididas, porque nunca houve dentro desse sistema. Né? Então assim, há esses níveis, né, de como a pessoa está operando. Então você já consegue se observar em que ponto seu personagem está vivendo. Né? Então o legal é você ver isso fora do personagem, sem querer refutar o personagem. Não, viva esse é o agora, essa é a única realidade. Não queira outra realidade. Eu queria que as coisas fossem assim. Você está na ilusão, você está no sonho, você está inconsciente. Porque quando você aceita o que se manifesta, isso é a perfeição, esse é o todo se manifestando. Né? E quando você entra, você não aceita isso, você não aceita nem desaceita nada. Você apenas percebe a coisa pelo que ela é. Né? Porque assim, é como se nós tivéssemos escolhas, escolher isso aqui. Não temos escolhas, nós vivemos.
né? Nós estamos apenas percebendo o que é o todo, o que é a vida. Então eu percebo desde o ponto de vista, hoje, neste momento, do personagem, digamos, Márcio, né? Mas eu sei, eu tenho conhecimento, esse aqui já tem suporte para saber que somos quânticos, somos supraconsciência, somos cósmicos. Então eu estou vendo como mental, que é quântico. Eu posso estar compartilhando de um mental coletivo, tanto a nível de terra quanto a nível mais alá, né, de supraconsciência, que alcança muito mais, né. Posso ter outras vivências e outros mundos que podem estar interferindo no que eu estou falando, né, embora eu não perceba isso, mas eu sei que as coisas já se operam dessa maneira, né. Então a gente entra na questão temporal. O tempo ele parece não se prolongar tanto quanto é para quem está na Matrix, porque a pessoa que está na Matrix está sempre reproduzindo algo, então aquilo já é um tempo infinito para ela, né? Mas para quem começa a viver algo diferente, né, o tempo é como se, né, não é mais como o que era antes, né? Você começa a focar mais no eterno agora, é diferente, né? Não consigo passar aqui agora, mas é diferente, talvez fique para um outro vídeo. Então, o principal, né, o que eu queria passar. Isso, né, de trabalhar a mente é interessante, né? Você não vai fazer isso porque eu quero porque eu quero ser assim, assim, assado. Às vezes a gente quer fazer, por exemplo, uma academia, quer perder peso, mas não consegue. Porque não somos nós que escolhemos isso, né? É um movimento do todo faz. Então, quando aquilo chega a você, você vai reproduzir o que está chegando, né? Então, se a pessoa está no nível muito básico, nas energias muito básicas, ela vai reproduzir o que a Matrix está mandando para ela. Se você está no nível muito alto e já está tendo esse acesso e o corpo dando suporte, você vai produzir o que o universo está passando, o que está chegando lá de fora, a energia que chega de fora, né? Então, creio eu que sim, me encontro nesses estados, então reproduzo mentalmente o que, né, é lá de fora. Os porquês, então não adianta a gente ficar falando porquês. Eu acredito que o universo, assim como o Sol, ele emana, né? Então ele emana, chega a energia aqui. Então se eu sou físico, só ser físico, eu vou emanar a energia física, eu vou reproduzir isso como um transformador, recebe a energia e distribui. Como nós temos o emocional, vamos reproduzir isso também de forma emocionalmente. Então emoção, tal, né? Amor para todo mundo, paz, né? Aquela Hare Krishna, não sei o que, né? Aquela toda New Age. Se eu sou mental, então minha mente também vai querer reproduzir isso, né? Se eu estou muito no ego, eu vou se apostar como se fosse algo meu. Minha ideia, né? Eu vou assinar ali como ser, não sei o que, né? Desperto, evoluído, né? Quem está muito no mental, polarizado no ego. Se não estou, já vem aquela coisa como Tesla, digamos, que querer energia livre para todo mundo, né? Uma coisa que a Matrix jamais iria admitir, né? Então assim, está mais no todo, né? É algo que vem como abundância. Então você apenas, como o Sol, continua emanando, bate em você, você apenas reflete, né, emana. Da mental vem apenas espalha. Creio que é isso que quando que vem realmente esse desejo de compartilhar, né? Então também me questionei muito por que compartilhar isso, né? Quando você tem algo bom, se você tem uma família, você quer trazer aquilo para sua família, né? Algo bom para comer, né? Aqui, ó, toma aí, né? Você fica feliz em compartilhar, né, aquilo, porque você vê que as outras pessoas vão se alegrar. Para quem tem um animal de estimação, dá uma agradinha ali, né? Você vê que o animal fica muito contente, né? Então, o todo ele é assim, ele é abundância, ele é fluxo, né? Então nós apenas reproduzimos isso, ó, que vem, repassa, né? E você entra no fluxo, então isso é a abundância, né? Você não retém aquilo para si, opa, isso é meu, eu vou guardar porque senão eu não vou ter mais tarde. Se você não está polarizado no ego, você passa, dá passagem, né? Entra na abundância e você faz aquele caminho ascendente mais além, né? Sem ficar parado naquele degrau, porque você se apossou de algo que ali você, por exemplo, você se aposta de algo, cria uma instituição, uma religião, né? Vira ali um profeta, só que você vai ficar preso naquela condição. Por mais bem que isso faça ao todo em torno, às pessoas, o personagem ficou preso naquilo, se ele estiver polarizado no ego. Talvez seja parte fazer aquilo, porque preciso, quando você escala, você tem que cravar uma estaca e fixar um ponto ali, né, um ponto seguro. Então às vezes é preciso fazer isso, porque as pessoas precisam de ter aquele degrau. Então às vezes alguém recebe a missão de ser aquele profeta, né? Então aquele profeta pode estar ali parecendo que é egóico tal, né, vivenciando aquilo,
mas o ente que está operando ali, ele é mais consciente de que não, né? Talvez momentaneamente ele se permita aprender naquela condição, né? E cometa muitos erros, né? Que é normal por causa do quê? Por causa do sistema, a energia é muito baixa e se aposta daquilo e tenta, né, prender aquele personagem. Mas o ente ele vai se livrar daquilo muito mais fácil, né, depois que tudo aquilo passar. Há etapas, né? Há muita coisa, é muito complexo, né? A vida aqui ela é quântica, ela é cósmica, ela é além da consciência, além de supraconsciência, além de qualquer coisa que a gente possa se fixar. A gente estamos apenas identificando como isso se opera, né? Então é isso que eu venho e tento passar para vocês, como que funciona, né? O que isso vai me trazer de bem, né? Te deram um carro novo, você não sabe nem abrir a porta daquilo, né? Então estamos ensinando você a abrir a porta, ensinar a girar a chave, né? Como funciona? Então você aprendeu só a andar para frente e para trás. Então nós estamos fazendo isso com o nosso corpo físico, só andando para frente e para trás. Não sabemos trocar de marcha, não sabemos que aquele veículo pode fazer isso. Não sabemos que isso pode fazer muitas coisas. E estamos descobrindo aos poucos como que sim, há outras funções. E essas funções elas vão com o tempo aparecendo, de acordo com o nosso desenvolvimento, né? Então é isso que quando a gente não se prende, fala, opa, agora eu sei girar a chave. Então eu fico só ligando e desligando. Tá. Criei toda a religião, um movimento sobre desligar e desligar a chave. Que é legal, ligou, acendeu tudo, a humanidade está presa só nisso. Ela não vai pro próximo passo porque o ego se aposta das patentes, das coisas, dos bens. Porque quando você compartilhar, opa, vou ensinar todo mundo agora como fazer isso. Eu me livrei daquilo. Eu passei pro próximo passo. Eu falei, opa, quando eu liguei isso, apareceu isso. Eu posso fazer outras coisas. Então você continua. Entende? Então esse é o principal. Não falar como você vai fazer, como você vai usar o seu veículo. Ensina como ele funciona. Né? Que o todo é isso. É o todo. O eterno agora é apenas algo funcionando. Né? Agora, se é por causa disso e daquilo, que eu tenho que fazer isso ou aquilo, já é o personagem vivendo história. É livre para viver histórias. Né? Aí vai de cada um. Né? Geralmente, o que se escolhe viver aqui na Terra é aquela história mais básica, de apenas ligar ré e frente. Não sabe virar, não sabe tocar marcha, porque não existe ainda na concepção aqui. Né? Mas como nós somos cósmicos, somos o todo, as possibilidades é infinita. O que isso pode fazer é infinito. Por exemplo, né, o mais basicão, o Mestre Ascenso já nos mostra. Eu posso sumir, eu posso ficar invisível, posso me bilocar, posso virar várias. Né, então a gente tem toda a ficção, todos os cinemas, né, mostrando isso. Né, das capacidades, das possibilidades que é possível fazer com isso. Né? Mas ainda seria uma forma muito básica, seria ainda dar ré e tudo isso que se pode fazer como Mestre Ascenso. Né? Porque isso apenas ele mostrou apenas um domínio da forma física. Agora, mentalmente e consciencialmente, está bem além. Um vídeo ficou longo, né? Esse é mais um vídeo que eu confesso que eu cheguei aqui, eu pensei que ia fazer algo curtinho, né? Mas outro vídeo longo é para vocês. Espero que tirem algum proveito, que tenha valido a pena assistir até aqui. Eu sei que são pouquíssimas pessoas que vêm até o final, né? Eu acho que ultimamente, não sei se alguém chega, né, até o final. Eu vejo alguns likes, né? Eu não peço like, mas quando alguém dá like, eu tinha o entendimento de que a pessoa deu like porque viu até o final, né? Porque eu só dou like no vídeo se eu ver até o final e gostar, se tem realmente algo que valeu a pena. Porque às vezes a pessoa lá no começo falou algo legal, só que no final ela se contradiz e estragou tudo, né? Então assim, não merece. Então eu gostaria realmente que desse like só se viesse no final e realmente gostasse, né? Eu não peço, não dê like, né? Porque é para ajudar o canal, não. Vê como eu, se eu gostar eu vou lá e falo que gostei, senão não é para ajudar ninguém. Só que infelizmente, né, a pessoa dá like para ajudar o canal, então a pessoa ela apenas abre o vídeo e já deu like. Não é assim, gente, essa ferramenta. Mas cada um usa como quer, né? Já não serve parâmetro para eu entender que a pessoa viu até o final e gostou, né? Eu já sei disso. Mas quem viu até o final, né, mais importante do like é você entender, né, vai lá, escreve no e-mail, eu sempre deixo e-mail aí, fala, realmente, né, alguns lances, eu penso assim também, eu sinto isso, né, que a coisa é assim, né, e quando eu venho e falo assim, que eu sinto as coisas dessa forma, então muitas coisas que eu não faço, porque estou meio além, eu sei que pro ego isso soa muito mal,
né? E para a pessoa que está no ego, ela vê isso com maus olhos. Então dá esse receio de chegar aqui, falar e comentar, né, de um modo diferente. Aí você fala de um modo diferente que você não está nem vivendo, né, de que nem existe, né? Então o ego, ele vem com essas questões. E ele vem com essas questões para si mesmo, que às vezes a pessoa está acessando tudo isso, só que aí vem aquele ego e tenta puxar a pessoa para baixo de novo, né? Ah, mas que ego que é esse que você quer subir lá para cima, né? Então é bombardeado, e essa é uma frequência da Matrix que tenta controlar, que tenta impor controle, né? De falar que você está perdendo algo, que você está deixando de viver a vida, né? Então a gente percebe e vê tudo isso, né? E quando você começar a perceber consciência, começar a perceber os pensamentos, né? Que a consciência que é o que controla, que a energia que é o que controla, né? Que nós somos movimentos cósmicos, né? Que a astrologia está certa de falar que cada pessoa tem um tipo de controle, porque o universo, ele se movimenta de um movimento energético. Então tudo que é criado dentro desse universo tem uma energia, etc. e tal. E o que nasce de acordo com o que está, com aquele alinhamento daquele momento, vai ter aquelas vibrações. Então a pessoa vai conseguir se entender melhor também, né? O que é o meu veículo? Eu vou saber quais materiais foram empregados para constituir esse veículo, fisicamente e emocionalmente. Então eu vou saber melhor como guiar esse veículo. Eu vou saber se é um veículo de off-road, né, de rally. Eu não vou pegar um barco e vou tentar ligar ele no asfalto que ele não vai andar. Então quando eu tenho uma percepção maior, uma dimensão maior, eu sei disso. Então eu sei onde melhor eu me encaixo. Qual é a função deste veículo, né? Não só em aspectos físicos, mas sim emocional, mental, consciencial, supraconsciencial. Então a gente consegue perceber muita coisa, né? Embora desde o ponto humano é muito limitado, né? Uma percepção que vem assim bem que puff, né? Mas você sente que é uma energia diferente, é algo diferente, é algo mais além, né? Percebe que o que falavam, digamos, os profetas, né? Como assim, muita coisa na Bíblia, né? Seja como os líderes dos campos que nem tecem nem extensam, mas eles têm tudo o que precisam, né? Que é a abundância de que falava Jesus, né? Que não se preocupa com o dia de amanhã. E muita coisa vem, assim, e é complicado assim para o personagem aplicar. Por exemplo, eu não gosto de ser um escravo na Matrix, né? Então automaticamente o que vem, saia do trabalho, é tão simples assim, porque o todo vai te suprir. E realmente isso é quente, mas eu como personagem ainda não tenho essa fé. E aprenda a se olhar, realmente estamos nesse ponto. Você sabe até onde o seu personagem vai, até onde que você vai. Você sabe que há muito além. Você sabe o que seria, digamos, entre aspas, o certo a fazer, né? Que o iluminado, digamos, faria e teria tudo, nunca faltaria nada, porque ele vive naquele estado, né? E você é outro, né? Você consegue ver o outro, né? Então nós conseguimos ver que estado estamos, né? Por exemplo, para eu largar um emprego, eu tenho que ter uma garantia de que eu terei um outro. Um ser iluminado não, ele faz, e tem muitas pessoas que narram, né? Que sente que precisou fazer aquilo, fez, não sabia por quê, sem garantia nenhuma, e de repente as coisas mudaram, revolucionaram e tudo deu certo. Então tem pessoas que conseguem fazer isso. Digamos, essa ainda não é a minha realidade, não é algo que eu não consigo ainda fazer. Se um dia eu conseguir fazer, será naturalmente, sem pressão, sem achar que estou fazendo algo errado ou certo, né? Então, por enquanto, o que você faz é o certo, porque é perfeito, é o agora, está dentro do todo. E é assim que você vai se desenvolvendo, vai aprendendo, né? Vai evoluindo, não porque tem que evoluir, não porque eu tenho que chegar a tal ponto, não. Não tem que chegar a nada. Tem que apenas ser, né? E o que eu tento passar aqui, né? Não estou tentando nada, mas apenas, né? Expressar, sendo, né? E mostrando como a coisa funciona, né? Assim como as pessoas que vão na internet fazem aqueles tutoriais de inbox, né? Esse box quando vai compra alguma coisa, aqui funciona assim, 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 é mais ou menos isso, né? Só que nós não estamos fazendo isso com coisas programadas da Matrix, estamos captando algo que está muito além, né? Fazendo um inbox aí do corpo humano. Como funciona o mental, o mental, né? O emocional, o mental já devia ser, as pessoas já deviam ser conscientes disso. É o mental coletivo. Veja as pessoas que estão no níveis mais, digamos, básico, elas sempre repetem as mesmas coisas, sempre falam as mesmas coisas. A matéria delas, elas têm que assistir a mídia, senão elas não vão ter conteúdo para conversar, né? Se não tem, elas vão ficar repetindo, né? E você não é diferente, porque vamos supor, eu acesso uma mídia diferente, que é vamos supor, a internet. Ela vai te dar uma vasta amplidão. Digamos que se na mídia comum você tem ali 1, 2, 3, na internet você tem 300, 3 mil, 3 milhões.
Então o seu campo é muito mais vasto. Então você vai selecionar melhor a informação. Se você eleva um pouco a sua consciência, você vai começar a coletar informações de fora, que vai trabalhar com as informações que você tem aqui também, né? Então é isso que a gente expressa aqui. Então é expansão. Só que mesmo assim são camadas ou baixas ou altas que expressam através de você, né? Então a gente consegue já identificar isso, ou seja, identifica fazendo um inbox, como funciona isso, né? Se apertar esse botão acontece isso, se apertar aquele botão, é isso que a gente está tentando entender, né? É isso que a gente está começando a vislumbrar, né? E acontece na Terra naturalmente um momento de evolução, de despertar. Então é isso, gente. Se o vídeo ficou longo, é porque tem que ficar longo, né? O ego aqui tem a vontade realmente de ter mais viés, né? Ter mais pessoas entendendo, né? Tendo essa percepção. E é fácil fazer isso, né? Por exemplo, é só pegar vídeo e colocar lá com tema que vai chamar a atenção das pessoas. Eu tenho vários vídeos, né, com temas que poderia chamar a atenção, mas eu coloco um tema ali diferente, que não é, a intenção não é chamar a atenção do ego, mas sim desse ser que vem, ancora e desperta, né? Porque o ego, ele vai ver coisas, ele não vai conseguir ver o que você está tentando passar. Ele vai ver coisas, por exemplo, se você fala de uma ciência, ele vai criar habilidade. Nossa, ficar invisível seria muito legal, ter essa parede, né, se bilocar, virar duas pessoas, né? O ego quer isso, ele quer o brinquedo, né? Ascensão, nossa, ir para outro mundo lá, tudo de luz, ele quer o brinquedo e não entendeu a essência, né? Eu espero que vocês estejam conseguindo entender, porque assim, não há descrição aqui ainda na Terra, então tenta perceber, se abra, né? Esteja presente. Dúvidas, comentários, sugestões para temas, e-mail aqui. Se chegou até aqui, né, e querer comentar, querer mandar e-mail e falar, ó, eu estou percebendo isso também, que é legal, porque você fala, olha, como eu usei exemplo em outros vídeos, tem um navio vindo lá embaixo, alguém olha, tem alguma coisa ali, aí a outra pessoa vê, não estou vendo nada, não, tem sim, né, a outra vai lá, estou vendo também, e assim, é isso mesmo, né, como se fossem confirmações, né, e isso, a energia nesse momento ela amplia, né, e mais pessoas conseguem ver. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.